Bueno, nível inferior primário, nós trabalhamos com o quê? Manejamos com o quê? Com detalhado seletivo, com orientação mastigatória, com cuidados com a dimensão vertical, através da dentística, das pistas diretas planas, e as extrações oportunas e sábias. Então, se extrai, tem toda uma forma de fazer essas extrações, é o momento adequado para isso, para ceder espaço para arreglar a curva de erupção de um determinado dente descido. Então, tem todo um planeamento sábio para que se haga isso com maestria. Bueno, o Dr. Pedro Planas, ele era muito apaixonado por agricultura, pelos ninhos, e ele queria trabalhar sempre muito, de uma forma muito temprana, e cambiar todos os estímulos patológicos por estímulos fisiológicos. Então, ele sabia, claro, como um bom médico, que a prevenção é a melhor forma de atuação, e quanto mais temprano se trabalha sobre a doença, mais rápidos são os resultados e melhor futuro para aquele paciente, um futuro mais saudável para aquele paciente. Então, ele criou, no final dos anos 70, quando surgiram das resinas compostas e polimerizadas por luz ultravioleta, ele, então, começou a usá-las para corrigir as mandíbulas. Antes, ele trabalhava fazendo talhado seletivo, porque é lado pela mordida cruzada, é o lado que tem uma mínima dimensão vertical, e do outro lado, uma dimensão vertical maior. Então, é claro que o ninho, para economizar a energia de seu corpo, mastigava mais pelo lado da cruzada. Então, para cambiar isto, ele procurava estimular que esse lado, que não era cruzado, através de talhados seletivos, se tornasse com uma mínima dimensão vertical, e esse com uma dimensão vertical maior, e assim, então, o ninho começasse a trabalhar mais do lado que não era cruzado, para que se corrigisse uma postura de mandíbula, sua oclusão. Pero isto não se podia usar tanto, porque se talhasse muito, ia chegar a polpa, e aí ia fazer dano à peça dentária, então ele só podia talhar um pouquinho. Pero quando as resinas surgiram, foi muito bueno, porque daí, então, ele poderia melhorar essa questão da mínima dimensão vertical, para que se tornasse uma dimensão vertical maior de um lado, e do outro lado uma dimensão vertical menor, e assim estimulando, dessa forma, ponendo as resinas compostas, para que pudesse arreglar ela planoclusal. Como se mostra aqui nesse dibujo, a pista que foi posto do lado que era cruzado, e o lado que não era cruzado se quedou com um espaço interoclusal no momentito da colocação da pista, e centralizou a linha mediana. Ele indicava muito as pistas diretas para os dentes em duas maloclusões, a mordida cruzada posterior unilateral funcional, e as distoclusões, e também a sobremordida também punha. Mas a coisa que mais le gustava, a indicação era da mordida cruzada posterior unilateral funcional, que tem muito bem descrita em seu livro, e que funciona muito bem, porque o ninho já sai da consulta sem a mordida cruzada, sem a mordida já está arreglada quando sai da consulta, isso é maravilhoso. Então, o que é pista direta planas? A pista, é uma pista hecha de resina composta, estabelecendo planos, corrigindo o desvio da posição da mandíbula, corrigindo o plano oclusal por acréscimo. Sobre a oclusal e a incisal de determinados dentes descidos é que se põe a resina composta. Então, por isso que se diz direta, porque está diretamente sobre a dente. E Planas é o nome do seu inventor, Dr. Pedro Planas, e que certamente doutora Vilma, que andava sempre lá com ele, estudando, aprendendo, praticando, trocando ideias, ela viu
ela mirou o nascimento de pistas diretas e foi ela quem bautizou de pista direta planas. E eu creio que há uma coisa, dedito de doutora Vilma Simões em caso das pistas, que eu creio que ela também ajudou muito na criação disto. Bom, todas elas têm em comum que são paralelas ao plano de Camper no sentido sagital, e no sentido sagital ou anterior-posterior, e não deve ser bloqueada, elas têm que ser livres para passar o fio dental, não é esse splinter. Então, aqui podemos passar o hilo dental para que tenha contato de esmalte para esmalte. Então, todas elas são paralelas ao plano de Camper, não importa qual tipo de maloclusão que esteja presente, todas têm que ser paralelas ao plano de Camper. Então, ele indicava muito para a mordida cruzada posterior unilateral funcional e distoclusão, que está em azul. Pero, nós outros, os dentistas, já têm trabalhado, manejado com a pista direta para fazer correção de mordida cruzada bilateral, anterior, mordida cruzada de Brody, mordida cruzada de Sim, as distoclusões, mordida aberta, sobre mordida profunda e mesioclusão. Eu vou mostrar para você ensinar um pouquinho de cada um. Então, a norma oclusão, ela deve de ser o plano oclusal paralelo ao plano de Camper, que é essa espinha nasal anterior e a região de tragos. Este é o plano de Camper. E o plano oclusal que seja mais paralelo ao plano de Camper será uma oclusão mais estável e uma oclusão normal. Então, o gnatostato, que é do diagnóstico sintomatológico planas, ele nos dá esse cubo gnatofórico, e que essa parte superior é o plano de Camper, que estaria, essa aqui é a parte inferior, que é a verdadeira, que seria correspondente a esta linha do paciente, e o plano oclusal paralela a ele. Então, seria esse plano oclusal paralelo ao plano de Camper, como esse modelo gnatostático está nos mostrando, ensinando. Isto está paralelo àquele. Então, essa é uma norma oclusão. E o doutor Pedro Planas dizia, quanto mais tem plano se consegue arreglar este plano oclusal, melhores resultados e mais rápidos resultados vamos obter em nossos casos. Então, corrigir o plano oclusal é muito importante que se haga já, viene como quando em la dentição decídua é possível e é um momento excelente para fazer isto. Então, porque o caso vai se desenvolver com muito mais facilidade quando já conseguimos nos arreglar isto.